Nós vamos falar um pouquinho, né, os desafios da Páscoa. Para nós espíritas, nós não temos eventos comemorativos relacionados aos eventos da Semana Santa ou da Páscoa. Mas nós temos que fazer uma reflexão, o que, o que veio, né? O que é esse significado de todo o processo que Jesus passou nessa última semana, há mais de 2000 anos, quando Jesus veio ao mundo para que ele nos ensinasse a amar, a nos ensinar que todos nós somos irmãos, a nos ensinar que todos nós somos seres que necessitam de serenidade e paz para cumprir com a missão que nós viemos aqui fazer. Então, é importante que a gente, nesse momento, reflita sobre aquilo que nós estamos vivenciando. Se os ensinamentos que Jesus veio nos ensinar está relacionado realmente com aquilo que é a nossa proposta reencarnatória. Qual é a nossa proposta no sentido de, a cada vida que nós temos, nós estarmos aqui para sermos melhor da vida anterior. E um dos ensinamentos primordial de Jesus foi amar ao próximo como a si mesmo. E nesse sentido, nessa tradição católica, cristã, nós vamos refletir um pouquinho sobre esse significado dessa semana, que iniciou no domingo de Ramos, quando Jesus chega a Jerusalém e ele entra e é recebido com folhagens do ser prometido, aquele que veio nos ensinar a ter paz, a ter serenidade. E quando ele entra, ele é recebido com muito amor. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado que traz para ele uma ameaça. Mas ele já sabia que ele ia passar por tudo isso. E nesse movimento, nessa tradição judaica da Páscoa, porque naquela época tinha uma tradição de festejar, né, a libertação do povo de Israel. Aqui eu não sei o que aconteceu, alguém mexeu aqui e desativou meu som. Então, o pessoal que está como anfitriã, cuidado para não desativar o meu som, tá? Então, assim, como eu estava falando, a Páscoa é uma das raízes judaicas que é dito, né, no livro do Êxodo, do Antigo Testamento, como um significado da morte e da ressurreição do Cristo. Então, vamos pensar naquela época, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus chegou. E ele chegou já sabendo tudo o que ia acontecer. Porque tudo aquilo que foi proporcionado, foi planejado para a vinda dele, para amenizar a guerra, a destruição, ele sabia que ele ia passar por tudo isso. Então, há 2000 anos atrás, ele vivenciou a perseguição, o ódio, a raiva, a ira, e ele serenamente, ele foi orientando os apóstolos, aqueles que iam dar continuidade a tudo aquilo que ele ensinou. E ele trouxe para cada um deles um ensinamento, porque cada um tinha o seu propósito. Cada um estava ali com um objetivo e um propósito de levar ao mundo as suas palavras.
porque Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foi aqueles que o seguiram após a morte dele. E as palavras naquela época, as tradições, não eram escritas. As tradições eram faladas, contadas. E todo esse período, né, desde a última ceia, que é na Quinta-feira Santa, a sua crucificação e a sua ressurreição, né, é todo um processo. E qual o significado desse processo que cada um de nós vivenciamos no nosso dia a dia? Qual é o significado desse processo que cada um de nós, para mudarmos e sairmos de uma situação de dor, nós precisamos olhar para esta dor. Nós temos que encará-la, temos de enxergá-la e, principalmente, aceitá-la. Porque as mudanças só acontecem quando aceitamos. E Jesus, ele aceitou a sua missão. Jesus aceitou vir à Terra para nos ensinar, para nos socorrer, para nos mostrar um novo caminho de redenção. E a Páscoa foi instituída no sentido de mostrar que a morte é vista pelos cristãos como um sacrifício. Mas esse sacrifício é em redenção aos pecados da humanidade. Então, quando nós pensamos no pecado, em como cada um de nós possamos lidar com a situação e mudarmos essa situação que vivemos, nos aceitando, nos perdoando, nos amando, é uma transformação que vivemos. E Jesus mostrou isso dessa transformação através dos seus ensinamentos. Então, essa semana que finaliza com a ressurreição do Cristo na Páscoa, é uma semana em que a fé é colocada à prova. A fé é colocada para uma vitória entre a vida e a morte. Porque, na realidade, a morte é uma transição entre planos. Porque a morte não existe. O que existe é uma transição. Nós viemos do plano espiritual, encarnamos no corpo físico e voltamos para um plano espiritual. E muitas vezes o que nós temos de analisar, de ver, né? Que nós estamos aqui de passagem. O momento que a gente vivencia é uma passagem que a gente vivencia nesse momento. É transição. E o que é que nós temos de aprender nessa transição? E essa semana é uma semana de reflexão, principalmente para os católicos, que vai refletir sobre todo o processo da última semana que Cristo passou aqui na Terra, encarnado. Porque ele nunca abandonou seus filhos. Ele nunca deixou o planeta Terra. Ele nunca abandonou os seus irmãos. Assim como Maria, a mãe de Jesus. Ela escolheu estar aqui na esfera do nosso planeta Terra. E para que a gente possa refletir sobre a Páscoa, nós vamos olhar para o âmbito da história, vamos olhar pelo âmbito da psicologia, o que ela quer nos ensinar, o que ela quer nos mostrar. Não é mero a comercialização do chocolate, do coelhinho, que o coelhinho não bota ovo, mas tem o ovo. Não é isso. É a profundidade do que isso significa para cada um de nós. É a comunhão que possamos realizar nesse momento. É a reunião, é a ceia, é o significado. E a celebração judaica conhecida como a passagem, né? Porque a Páscoa é passagem,
de um movimento a outro. E essa passagem que vem, né, que Jesus inicia todo esse processo dele nos últimos, traz uma conexão com uma realidade, a realidade de que nós viemos aqui para aprender e aceitar e sermos melhores. Jesus veio nos ensinar isso. E na última ceia, Jesus foi dando e pontuando para cada um dos seus apóstolos o significado e qual era o propósito de cada um deles. E ele sabia que Pilatos iria traí-lo, porque ele veio para isso. Este era o papel dele. Poderíamos lá atrás modificar a história? Poderia, mas nós somos imperfeitos, não fomos capazes. Alguns de nós poderíamos estar lá jogando pedra em Jesus. A gente não sabe o que a gente foi. Alguns de nós provavelmente fizemos isso. Mas o simbolismo que trouxe nesse momento simboliza um novo pacto para Deus e para a humanidade. É uma nova chance que nós temos. É uma nova chance de que possamos fazer diferente. E a gente ainda não aprendeu isso. Nós estamos em guerra. Nós temos pessoas morrendo de fome. Há pouco tempo, vários morreram de Covid, muitos de nós perdemos amigos, familiares pela doença, e nós continuamos não aprendendo a ser solidário, a amar o outro, a não julgar. Nós não aprendemos. E a morte, nesse momento, é uma forma da gente se despojar daquilo que não nos serve, deixar ir. É um momento em que todos nós temos que trazer para dentro de nós qual a faxina que nós vamos jogar fora, seja no âmbito físico, seja no nosso âmbito emocional. O que eu vou deixar ir embora? Porque a ressurreição é a confirmação da divindade de Jesus e é a vitória sobre o pecado e a morte. Porque ele nos mostra que quando queremos, somos capazes, porque está dentro de cada um de nós. E é a importância dessa transformação pessoal que cada um de nós temos de buscar todos os dias. A transformação é uma forma de nós renascermos quando nós abandonamos o ódio, o julgamento, a punição, a culpa. Porque a nossa jornada humana é fundamental para o nosso desenvolvimento individual, espiritual do nosso processo. Eu brinco muito com os meus amigos que as pessoas podem não resolver os problemas comigo, mas eu resolvo com todas elas. Porque eu não vou julgar, eu vou aceitar a pessoa como ela é. E se bater na minha porta, eu vou atender ela novamente. Mas sinto muito, o que é meu eu vou melhorar. Se o outro não pode, que ele venha uma próxima vida, e como nós estamos em transição, quem sabe ele venha numa próxima vida ou no outro planeta. Talvez nem seja aqui nesse planeta. Talvez seja em outro planeta que ele vai vivenciar a experiência da vida, para ele ser melhor. Então, nós temos de parar desse egoísmo de apontar o dedo para o outro e olhar para nós, para que a gente possa fazer essa transformação, para a gente buscar o sentido real do nosso propósito nesta encarnação. Porque esse propósito
que estamos aqui e a oportunidade que Deus nos dá de reencarnarmos, de apagar todo o nosso HD do que fomos no passado e escrever uma nova história no presente. Jesus nos ensinou isso, que quando nós encarnamos, a gente esquece. Jesus gastou 1000 anos para que o seu corpo pudesse ser envolvido em outros corpos para se chegar a um corpo físico. 1000 anos, um século. E todo o sacrifício que ele fez, nós, humanidade terrena, não aprendemos. Porque nós cometemos os mesmos erros, nós continuamos jogando pedra em Jesus. Nós continuamos. Porque quando nós nos machucamos, nós estamos jogando pedra. Porque ele nos ensina que nós temos de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós jogamos pedra em nós, é porque nós não estamos nos amando. E essa transformação, que é a ressurreição, nós não fizemos. E aí, nós temos, ao longo da nossa vida, de enfrentarmos as variáveis experiências, porque é através das experiências da vida, no corpo físico denso, é que somos capazes de superar e retornar para o plano espiritual de uma forma diferente. Com novos, e reavaliar as nossas crenças, reavaliar os nossos valores, reavaliar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os pensamentos que temos. Nós temos que estar constantemente reavaliando, parando um momento e olhando para isso, para que possamos ser capazes de se adaptar e evoluir. Nós não somos perfeitos. Nós não somos. A perfeição não existe. Nós temos de olhar que nós somos melhores que várias pessoas que estão atrás de nós. Mas a gente tem de olhar para frente que tem várias pessoas que são melhores que nós. E nós temos nesse movimento de olhar para essas pessoas, nós temos de olhar para elas e buscar nelas o que a gente pode fazer para a gente ser melhor. O que eu posso fazer para que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem? O que eu posso fazer agora para ser melhor há 10 minutos atrás? E é isso que a Páscoa significa, da gente reavaliar a nossa transformação. É o renascimento, é a autodescoberta, é o autoconhecimento. É explorar quem somos e quem queremos ser, no sentido de que devemos crescer e mudar. Temos que voltar melhores que chegamos. Não podemos voltar da mesma forma que chegamos aqui na Terra, nessa encarnação. E depende somente de cada um de nós. Não depende dele. Depende de nós. De nós mudarmos, fazer aquele cliquezinho assim, ó, e todo dia a gente fazer a nossa mudança. De todo dia a gente fazer esse cliquezinho e falar assim: eu posso deitar e olhar para o meu dia e ver que eu melhorei isso aqui. E se eu não melhorei, amanhã eu vou melhorar. Porque Jesus tem esperança em nós. Ele confia em nós, que nós possamos ser melhores. E encaminha milhares de emissários dele, de toda a sua egrégore, que são os seus emissários que já passaram por que nós passamos e vêm nos ensinar. E nos próximos 500 anos vão retornar grandes emissários novamente. Nós não estaremos aqui, talvez estaremos retornando, não sei, mas eles estão se preparando para que o nosso planeta esteja em regeneração. Vários já chegaram.
e outros tantos vão chegar. E nós temos que preparar esse caminho. E o primeiro preparo é em nós mesmos. Então, é a oportunidade que nós temos de desenvolver o maior autoconhecimento que nós temos de nós mesmos. Compreender quem somos, aceitar quem somos, e aquilo que eu não quero aceitar, ir mudando gradativamente. E assim, através dos desafios que a vida nos coloca, das adversidades que temos de enfrentar, nós vamos crescendo pessoalmente e vamos renovando. E vamos viver vidas mais significativas. Não clique no celular, repassando informações que não são muitas verdadeiras, porque nós temos de assumir a nossa responsabilidade sobre nós mesmos. E nesse contexto, a Páscoa vem como uma libertação da opressão e da busca pela liberdade. E nós só podemos ser livres se nós nos conhecemos. Mesmo que nós não curemos a nossa dor, nós temos de entender que essa dor veio nos ensinar. E o que cura é o amor. E não tem amor mais incondicional do que um irmão que tutelou o nosso planeta. Não tem amor maior de que uma mãe entregar o seu filho para salvar uma humanidade. Porque Maria fez isso. Maria suportou essa dor. E Maria, ela escolheu continuar no planeta Terra para nos tutelar, para nos auxiliar, para nos acalentar nos momentos mais difíceis que existem. Ela veio, ela continuou, para que essa nossa caminhada pudesse ser diferente, para que nós pudéssemos olhar e renovar a cada dia o nosso propósito reencarnatório. E o sacrifício de Jesus, frequentemente interpretado como um amor supremo, como um altruísmo, ele reflete mais para um sacrifício pessoal em nome dos valores elevados. Elevados na relação de amar, da justiça, do bem, da responsabilidade moral de cada um. Porque ele veio, Filho de Deus, com uma elevação, nos ensinar simplesmente uma palavra: amar. E o quanto nós nos amamos? O quanto realmente existe esse amor? Eu sempre faço uma pergunta, seja para os assistidos ou seja para os meus pacientes, que falam assim: ah, eu não me amo, minha autoestima é baixa, a vida não vale. Aí eu falo assim, mas me fala, você tem um filho de 3 anos, você ama seu filho? Nossa, é o bem mais precioso que eu tenho. Nossa, amo demais. Assim, então, existe uma incoerência nisso que você está me falando, porque eu só amo porque eu me amo, eu posso amar o outro. Então, tem alguma coisa que está incoerente. Ou você não ama o seu filho, ou você ama. Só não está admitindo que se ama. Porque a gente não dá para o outro aquilo que a gente não tem. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se eu amo o meu filho, isso significa que eu me amo, com todas as dificuldades que eu tenho. E nós temos de admitir isso. Nós temos de admitir que o nosso amor por nós e pelos que nos rodeiam é importante. E, nesse sentido, nós temos que
admitir esse amor para que a gente possa mudar a nossa história. E a gente só faz isso se tiver amor. Sem amor, é impossível. Sem amor, nós não geramos. É o amor que cura e é o amor que adoece. E Jesus ama incondicionalmente. E a Páscoa nos oferece uma rica fonte de material que a gente possa explorar, no sentido filosófico, no sentido psicológico, que inclui a transformação pessoal. E quando a gente olha para isso, nessa transformação, a gente tem de refletir um pouquinho, né? Refletir em relação à liberdade que eu tenho, refletir em relação à ética que eu tenho, refletir o significado da existência. Os depressivos, a maior parte de vocês já fazem parte, né, como assistido, ou já passaram pelo afetivar. E uma das avaliações que a gente faz é o bem-estar espiritual de vocês. E no bem-estar espiritual, a gente tem duas escalas. Bem-estar espiritual religioso, que é a relação com o religioso, com a religião, com o religare, e o bem-estar existencial, da minha existência. O conjunto desse, a gente tem uma escala de bem-estar espiritual. O que, que a gente encontra? O religioso tem uma escala de 0 a 60. O religioso está acima da média. Então, a minha fé, a minha contemplação, o meu clamor, tá beleza, está acima da média. Quando a gente vai olhar para o existencial da minha existência, porque eu estou aqui, qual o meu propósito, o quanto de amor eu deposito em mim, o quanto eu me aceito, ele está baixo. O que, que isso significa? Eu não olho para mim, eu não me conheço, eu não me aceito, eu não me amo. Eu duvido muito se alguém aqui não se ama, todos amam. Só não admite o amor que tem, porque o amor cura. E muitas vezes a cura é mais difícil de se processar. Por quê? Porque nós acostumamos com a doença. Por mais dolorida que essa doença seja. É o que eu conheço. Eu não conheço viver sem ela. E a possibilidade da gente olhar para nós de uma forma diferente faz com que nós passamos a entender o valor da nossa existência. Se a gente olhar para a nossa humanidade, nós estamos aqui, se não me engano, 44 pessoas na palestra. Nós que, 44, nós somos privilegiados. Porque em algumas regiões do Brasil, está chovendo, tem gente desabrigada, Espírito Santo. Um acidente nos Estados Unidos, algumas pessoas desencarnaram. Sem falar na Palestina, em Gaza, regiões estão em guerra, na Rússia. Nesse momento, no nosso planeta, provavelmente nós devemos ter mais de 30 guerras. Nós aqui do Brasil somos privilegiados. E nós não valorizamos. Nós temos casa, nós temos comida em nossa casa, alguns com maior quantidade, outros menos. Se a gente olhar para os africanos, aquelas crianças, não tem uma limite. E nós reclamamos.
da comida que é posta na nossa mesa. Nós somos privilegiados. E por que que nós não somos capazes de nos perdoar? Porque nós não somos capazes de não nos aceitar, porque não somos capazes de admitir que somos privilegiados. Privilegiados no sentido de nós temos condições de sermos melhores. Nós temos condições de nos conhecer e fazer para o próximo, nem que seja uma oração para que ele possa melhorar. Nós somos privilegiados porque nós temos saúde, mas nós não valorizamos isso. E Jesus valorizou cada momento que ele viveu aqui na Terra, porque ele sabia o significado de cada momento que ele viveu, de estar presente, de acolher todos aqueles que eram injustiçados, de trazer para junto dele aqueles que levariam sua palavra no futuro. Ele é o homem mais lido no planeta, sem ter escrito nada. Ele trouxe para cada um de nós um ensinamento de esperança de vida. E na Páscoa vem a ressurreição, a renovação, mostrando a capacidade da transformação e a verdadeira vida, porque ele voltou em espírito. E esse movimento que nós fazemos nessa jornada contínua de crescimento, é importante que cada um de nós passemos a refletir sobre isso. O quanto de cada um de nós somos capazes de nos despojarmos de todas as nossas dores e iniciar um novo dia a partir de agora. Uma nova forma de olhar para nós e para o mundo. Porque aqui é só uma passagem, é só um momento. Mesmo com muitas dores, nós temos de buscar a nossa libertação. E Jesus se libertou da carne. Ele fez o papel dele. Ele foi capaz de olhar seus irmãos, ensinar, se sacrificar e ressuscitar. E quantos de nós somos capazes disso? E ele nos dá a oportunidade de fazermos isso, de ressuscitar, renascer. Nós estamos numa nova vida, mas tivemos várias e várias outras vidas. E nesse várias e várias outras vidas que tivemos, é importante que a gente refaça o nosso propósito de sermos melhores. Porque quando nós fizemos lá com os senhores do Carmo, porque ninguém encarna, alguns muito poucos, que têm encarnação compulsória aqui na Terra. A maior parte da encarnação são planejadas. Nós planejamos o que iríamos fazer aqui. E esse planejamento passa por nós escolhermos nossos familiares, nossa profissão, nossos filhos, qual o caminho, qual região que eu vou nascer ou não. E quando nós chegamos aqui, a gente vem com HD apagadinho, todo apagado. A gente não sabe nada, não lembra de nada. Mas quando como a gente não lembra, por que que a gente não lembra? Porque a gente não lembrar da possibilidade da gente aprender aquilo que a gente errou na última vida, nas outras vidas. E a gente
aprende a amar quem a gente odiou, porque o ódio é um amor adoecido, a gente aprende a amar. Então é importante que a gente olhe para nós com compaixão, com amor, para que a gente possa continuar a nossa jornada de sermos melhores, de atingir o nosso propósito internacional. E aí vocês podem estar se perguntando, mas como que eu vou saber qual é o meu propósito encarnatório? Vivendo. Conversa com seu mentor. Me relembrem, mostre através das minhas atitudes, das minhas relações, qual é o caminho que eu tenho de seguir. Que a gente encontre esse propósito. Nós fazemos esse renascimento da nossa vida nesta encarnação. A gente não precisa adoecer por causa disso. Nós temos de viver o presente, estar no presente e fazer o melhor no presente. E se hoje eu não dei conta de fazer o melhor, amanhã eu vou dar conta de fazer o melhor. E quando a gente coloca esse propósito de ser melhor a cada dia, estar vivendo o presente, não ficar no passado, que é a depressão, ficar no futuro, que é a ansiedade, é estar no presente, é viver o presente. Eu estou aqui agora com vocês, eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora. Eu não sei o que está acontecendo na sala de apometria que o pessoal está tratando vocês, alguns de vocês. Quando terminar aqui, não saber. Eu vou ficar preocupado com isso. Não tem de estar aqui com vocês. E nesse movimento de estar com vocês no meu presente, eu vou serenando, eu vou ficando calma, serena, fazendo a minha parte. Não, eu estou aqui, aí eu estou pensando, nossa, não vai dar conta, não vai fazer, esqueci e tal. Adianta? Esses viver a vida, santificar a nossa vida, ter esperança em relação à nossa vida aqui e agora, e fazer a nossa renovação diariamente. E é nesse movimento de renovação diária que a gente encontra o nosso propósito, o nosso caminho. E essa reflexão que a gente faz sobre esse propósito, Jesus nos mostra a ressurreição. E nesse mostrar a ressurreição, que é a continuidade da vida, nós temos de reclamar de quê? Se nós continuamos vivos. Ainda somos muito egoístas, muito apegados materialmente aos nossos entes queridos. Mas eles completaram a jornada deles e nós temos, sim, vamos sofrer, vamos passar pelo nosso luto, mas eles renasceram para a nova vida. Esse tempo atrás eu recebi um recadinho do meu pai. Ele mandou um recado assim: não se preocupe mais comigo, seus amigos estão cuidando de mim. Olha, eu psicografo carta para as outras pessoas. Meu pai não vai me escrever carta porque não sabe escrever. Mas ele mandou um recado. E eu agradeci e fiquei muito feliz. Porque esses seus amigos vão cuidar de mim era uma frase que ele sempre me falava quando ele viajava para a fazenda. Ele falava assim: pede seus amigos para cuidar de mim lá. Ele falava essa frase para mim. Então, quando bate uma tristeza, uma saudade, eu falo: meu pai está bem. Eu não preciso ficar assim. Porque o amor que eu tenho por ele e ele por mim continua existindo. Porque existe o amor que eu tenho por mim. Por isso que eu posso amá-lo. E continuar amando.
E quando a gente admite isso, a gente se liberta, todas as vezes. E se a gente tem de passar por uma dor, a gente vai passar, por quê? Porque é para a gente aprender aquilo que a gente ainda não aprendeu. Então, olha para a situação e fala: o que que eu tenho de aprender com isso? Isso é renovação. É a passagem de um estado para outro, trazendo uma nova forma de olhar. Isso é renovação, isso é passagem, isso é pasto. Quando nós olhamos de forma diferente. E nós, o tempo inteiro, é uma jornada contínua. É um dia depois do outro, é uma noite depois da outra. E é um movimento contínuo que todos nós vamos fazer nesta vida, retornamos para lá e continuamos fazendo lá no plano espiritual. Porque lá também, só que lá é mais verdadeiro. Lá não se esconde. Emoções e sentimentos. Se eu baixo a minha frequência, é como se eu descesse assim, ó, no elevador para o fundo do poço, na maior rapidez possível. Se eu elevo, eu consigo subir e melhorar. E é esse movimento de transformação que nós temos de trazer constantemente para a nossa vida. A transformação de nós mesmos, não dos outros. A transformação começa em nós, das primeiras atitudes, de viver o nosso presente, de estar presente naquilo que a gente estiver fazendo a cada momento. E nesse sentido, nós trazemos para nós esse simbolismo que Jesus nos ensinou, o simbolismo do amor verdadeiro. Todos nós somos irmãos. Todos nós devemos amar o outro como a nós mesmos. Se eu estou odiando, e para mim o ódio é um amor adoecido, se eu estou odiando, é porque o meu amor por mim está doente. E eu não tenho de direcionar isso em relação ao outro, mas eu tenho de olhar em mim. Espera aí, o que que é que eu não estou me amando? Por que que eu não estou olhando para mim? E nesse movimento, a gente tem que estar ciente das nossas escolhas diárias e buscar ser melhor a cada dia. Espero que todos vocês tenham um momento de reflexão aqui, para que vocês possam fazer um propósito só durante essa semana, de melhorar um pouquinho, de renovar. Aproveita esse momento da Páscoa, que os cristãos estão fazendo as suas orações, e durante todo esse período, as igrejas católicas e as igrejas cristãs fizeram todos os seus movimentos. A egrégore de energia positiva aumenta nesse período. E é necessário para que essa egrégore dê uma amplitude que a gente possa também fazer a nossa oração de uma forma mais fervorosa, para que a gente possa se conectar com as esferas superiores e eles nos orienta através de pessoas a assistir uma palestra, através de um livro, através de um vídeo, através de uma palavra de um amigo. Aí chega aquele clique na gente assim, é esse caminho. É isso que eu tenho de fazer. É por aqui que eu tenho de caminhar. Mas isso é uma descoberta única de cada um. Não há interferência do outro. Dentro, é interno, é consigo mesmo, que vai tendo essa descoberta. Eu tenho uma fala com os mentores espirituais com quem a gente trabalha, que eu falo assim, eu não quero que vocês me falem nada, não. Nas nossas conversas, que a gente tem desdobramento, coloca a pessoa a falar sobre isso, coloca um livro para me ler, que vai dar aquele clique em mim, e eu adoro quando eu faço isso, e quando isso acontece comigo, e falo assim,
que é esse caminho, porque é uma descoberta única nossa, sem interferência de ninguém. Por mais que a gente tenha a ajuda deles, mas a descoberta é nossa, e isso dá uma sensação de bem-estar imenso em nós, porque é a nossa comunhão conosco mesmo, e quando a gente está em comunhão conosco, a gente está em comunhão com o cosmos, e nós estamos em comunhão com Jesus, com Maria, com Deus, o nosso Pai. Então é importante que cada um de vocês começam a abrir a mente, a serenar a mente e deixar fluir, para que vocês encontrem esse caminho. É o caminho da ressurreição, é o caminho do renascimento, é o caminho da verdade que cada um de nós temos. Porque o nosso propósito encarnatório foi nós que escolhemos os tutores do carro. Eu vou ser assim, eu vou fazer isso, vou mudar aqui, eu sou capaz. A gente acha que quando a gente está no plano espiritual, a gente muda o tipo de personalidade que a gente é. Não, a gente continua o mesmo tipo de personalidade, o mesmo jeito. E aí lá, muitas vezes, a gente fala de coisas que a gente acha que a gente é capaz e a gente não é. Porque tem uma diferença de lá para cá, que é a densidade. E pesa. A densidade física pesa em nós. E aí a gente muitas vezes se perde no nosso caminhar. Nós fazemos escolhas diferentes. E essas escolhas diferentes fazem com que cada um de nós vamos por caminhos diferentes. Mas em nenhum momento desses caminhos, nosso anjo guardião nos abandona. Ele está junto, ele pega na nossa mão, ele nos carrega. Mas a gente tem que estar conectado com isso, senão isso não acontece. Temos de ter essa comunhão com eles. Nós temos de ter ação diária para que a gente faça as nossas mudanças internas tão necessárias. Então pense, como que vai ser a caminhada de vocês? Aproveita essa oportunidade do renascimento, que é a celebração do renascimento do Cristo. Quando ele despoja-se do seu corpo físico e retorna para o plano espiritual. E nesse movimento, esse renascimento é muito significativo, né? Porque existe uma egrégore inconsciente na população mundial desse renascimento necessário a cada um de nós. Vamos fazer agora nosso tratamento, que é uma viagem astral. Eu vou desdobrar todos vocês, depois vou reacoplar, para a gente fazer um tratamento de cura ou de encontro com o nosso propósito encarnatório, não depende de cada um, para que nós possamos trazer um movimento significativo da nossa vida de amor, de paz, de serenidade. E vou ver se eu consigo aqui para compartilhar com vocês uma imagem. Nós vamos para esse lugar, uma imagem de uma praia no pôr do sol, com todas essas cores, que a gente tem todas essas cores. E nós vamos fazer uma viagem, saindo do nosso corpo. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 7, desdobrando todos vocês, e nós vamos para esse local. Então, vamos nesse momento, saindo do nosso corpo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos nos deslocando junto com os nossos mentores espirituais para esta praia, nesse pôr do sol.
onde nós vamos andar. Alguns de vocês vão entrar na água, outros vão ficar na praia, e outros vão sentar em uma dessas pedras e vai contemplar essa natureza, esse sol que irradia essa luz e que traz um calor para dentro de nós, purificando todo o nosso corpo. Nós vamos andando e nós vamos deixando cair de nós todas as cascas, todas as dores, todas as tristezas, para que nós façamos um encontro conosco mesmo, um encontro que será abençoado por Jesus. Nós vamos caminhando lentamente, nós vamos sentindo cada vez mais leve, como se pudéssemos levitar em cima dessas águas, tão leve que vamos ficando. Uma serenidade vai tomando conta de nós, trazendo toda uma serenidade profunda, porque no fundo do nosso ser existe um amor adormecido por nós mesmos. E nós vamos reacender, que vai tomando conta de nós, e nós vamos sentindo uma quentura e um envolvimento profundo em nós mesmos, trazendo uma serenidade profunda em nós. E vamos deixando cair de nós todas as mágoas. Alguns estão fazendo alguns encontros, um abraço forte, amoroso, sereno. Outros se emocionam e veem aquela pessoa que ele mais ama, no próprio reflexo da alma. Ele se sente amado por si próprio. Ele se renasce, trazendo uma paz profunda em seu ser, porque ele está nesse momento celebrando a vida que recebeu dos seus pais, a vida que recebeu de Deus, aquela centelha que veio do Pai Maior, que por diversas encarnações pegou corpos diferentes, sexos diferentes, e foi lapidando toda essa pedra bruta e se transformando no ser que é hoje. E ele agradece profundamente a oportunidade de estar aqui no planeta Terra, uma oportunidade desta encarnação de despojar-se de suas dores, de suas crenças, do seu egoísmo, da sua impulsividade, da sua dor, se libertando e sendo um ser integral com todos os seres, a natureza, a humanidade, porque só evoluímos se todos nós formos juntos. E nós iniciamos esse processo. E vai se sentindo cada vez mais abençoado. Começa a energia que vai tomando conta de todo o seu ambiente, trazendo toda a serenidade e paz, para que possa, nesse momento, se conectar com o amor puro que Jesus nos ensinou. Nesse movimento, nós vemos um grande clarão que vem de Maria, que jorra sobre nós a sua energia de acolhimento e serenidade. E nós nos a reverenciamos. Reverenciamos a Jesus, reverenciamos a Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui no planeta neste momento. E com o coração cheio de amor, de paz e serenidade,
Nós vamos voltando para as nossas casas em 1, 2, 3, reacoplando em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Obrigada, gente. Tenham uma boa Páscoa. Que o amor possa reinar na família de vocês, com muito carinho, muita paz. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Beijão Bem, e até obrigada, a Sandra. próxima semana.